Então é isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né, à continuação aí da nossa mostra de profissões. Estamos hoje numa palestra aqui muito importante, com a presença do Ian, lá da PUC, né, da professora Alessandra Almeida, do Sérgio, nosso diretor, que também está aqui conosco, e dos nossos queridos alunos, né, que já chegaram, já estão chegando, para escutar um pouco aí, né, para serem instigados aí nesse tema aí dos desafios da escolha profissional. Sejam todos muito bem-vindos, o evento é de vocês, participem, aproveitem, eu espero que seja um evento bem produtivo, tá bom? A gente vai combinar o seguinte, como a gente já vinha fazendo, o chat está liberado para vocês irem digitando as perguntas à medida que for surgindo alguma dúvida, tá? A professora Alessandra vai ter um momento aí de fala, depois ela vai parar para discutir um pouco com vocês a respeito, e aí ela retoma e continua com a segunda parte da fala dela. Então fiquem muito à vontade para ir digitando se quiserem, e na hora que for abrir para perguntas também, quem não quiser digitar pode abrir o microfone e falar, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos, então, e vamos dar início. Professora Alessandra, pode começar, pode se apresentar. Ok. Boa tarde a todos, muito obrigada, né, pelo convite. Já tenho certeza que vai ser uma tarde muito legal, muito produtiva, que a gente vai poder conversar bastante, né, sobre algumas questões relacionadas à escolha profissional. Bom, explicando, né, um pouquinho de mim, meu nome é Alessandra Assunção, eu sou psicóloga, sou também assistente social. Eu fiz mestrado na área de medicina molecular e doutorado em psicologia do desenvolvimento humano. Por que eu estou falando disso, né? Eu estou falando também de onde eu vim, das minhas experiências, para contar para vocês um pouquinho, né, dessa questão relacionada à decisão, né, à escolha profissional. Bom, uma coisa muito importante para escolher a profissão são dois pontos principais. Primeiro, né, conhecer a profissão, isso é um fator muito importante, né, um fator fundamental. Quanto mais informação, quanto mais pesquisa vocês fizerem sobre as diferentes profissões, melhor. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é o autoconhecimento. Né? Eu preciso conhecer quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, para escolher bem uma profissão. Bom, vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Né? Inicialmente, eu escolhi serviço social. Serviço social é um curso que tem a ver com assistência social, né? O meu objetivo naquela época, naquele momento que eu fiz aquela escolha, logo depois de sair do ensino médio, era porque eu tinha uma vontade enorme de ajudar as pessoas. Era basicamente isso, né? E eu era muito ligada na Igreja Católica, realizava alguns trabalhos, então aquilo tudo me agradava, assim, pensar no bem da sociedade, no bem-estar social e poder contribuir para a sociedade de alguma forma. Aquilo que me motivava, né, naquele momento. Então eu fiz serviço social e aí eu morava no Espírito Santo, então eu fiz na Universidade Federal de lá, e foi uma época bem legal. Só que lá para o quinto período, mais ou menos, eu percebi que, bom, sim, né, eu ainda tenho uma vontade de ajudar a sociedade e tal, mas talvez de uma outra forma, né, que o curso não vai me proporcionar. Mesmo assim, fui até o final, né, e me formei. Depois, durante o próprio curso de serviço social, eu vi que a psicologia, na verdade, me interessava mais, que eu estava mais interessada
em questões relacionadas à cognição, né, à memória, atenção, linguagem. Então isso me instigava mais. E até a questão das próprias psicopatologias mesmo, os transtornos, né? Eu queria entender mais disso. Aí depois eu fiz a psicologia, vim aqui para Minas e fiz na UFMG. Bom, então, só para começar minha fala, dizendo para vocês que não me arrependo nem de ter feito um curso, nem de ter feito outro. Não me arrependo de ter feito essa escolha por serviço social e depois pela psicologia. Né? São coisas que acontecem na nossa vida mesmo. Né? Então, eu queria só provocar vocês nesse sentido de dizer que não se cobre muito por essa decisão, né, de carreira. É uma decisão importante? Sim, mas vai depender muito do momento da vida também que você está vivendo, do momento que você está passando, né, do que você está vivenciando agora. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso, assim, tentar fazer com que esse processo seja menos pesado, né, que ele seja menos difícil. Eu sei que para algumas pessoas essa escolha profissional é muito difícil. E aí entra as questões, né, que aí estão relacionadas à primeira parte que eu vou falar sobre as profissões. Então, as profissões, elas não estão separadas da sociedade, elas estão nesse contexto maior, nesse contexto social, nesse contexto de trabalho, né, nesse contexto econômico, e a gente tem que levar isso em consideração. Com certeza, né? São coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas a gente precisa ponderar também algumas coisas, né? Quando uma pessoa me procura, por exemplo, né, para fazer orientação profissional e diz: ah, mas eu vou seguir tal profissão porque eu quero ganhar dinheiro, né? É um motivo? É, mas será que é um motivo suficiente? Né? Então é importante questionar sobre isso, né? Quer dizer, só a questão do dinheiro, do status, são esses valores mesmo que eu estou perseguindo? Isso que tem mais a ver comigo? Né? Então são perguntas importantes. Uma outra questão importante são os estereótipos que são criados em relação às profissões, né? Tal profissão é mais ligada a isso, faz isso, tal profissão aquilo. Então, será que é assim mesmo? Será que não seria mais importante vocês pesquisarem sobre essas profissões, conversarem com os profissionais para ver de fato, né, as possibilidades? Deixa eu contar para vocês uma história. Tem uns alunos meus, né, que eu dou aula de psicologia na PUC, e aí eles resolvem fazer o curso de psicologia porque eles assistem muito CSI, Criminal Minds, né, coisas relacionadas ao FBI. E aí foi muito interessante que um aluno, no primeiro dia de aula, eu perguntei para ele: por que você fez psicologia? Ele: ah, porque eu quero atuar no FBI. Aí eu: ué, mas no FBI aqui no Brasil é meio difícil, não? Né? Então, vejam bem, né? Quer dizer, é uma ideia que é transmitida pela televisão, é uma ideia que é transmitida pelas séries, mas que não faz parte da nossa realidade brasileira. Então, né, por mais legal que sejam essas séries, por mais instigantes que seja, a gente precisa saber se de fato dá para trabalhar em determinada área aqui no Brasil, né? Se fazem sentido essas coisas que vocês esperam aqui no Brasil. E essa geração é uma geração muito ligada às mídias, às séries, né? A filmes. E aí eu acho que, às vezes, acaba se fantasiando sobre as profissões e acaba não coincidindo, não batendo com a realidade. Então, esse é um ponto importante, né? Se eu for, assim, dar um conselho para vocês hoje, assim, que fique uma ideia investigue, né? Procure sobre as profissões, faça entrevista com profissionais que vocês conhecem, ou se não conhecerem também, tentem achar alguém pelas redes sociais, tentem marcar uma entrevista, sei lá, por e-mail, alguma coisa assim, ou as próprias escolas, né, a própria PUC, ela também favorece esse contato, né, dos alunos externos com a universidade, no sentido de vocês entenderem melhor sobre as profissões,
para que vocês não fantasiem muita coisa. Por que eu digo isso? Esse é o segundo ponto. Que a gente acaba entrando, às vezes, na faculdade fantasiando, né? Pensando, esperando determinadas coisas, só que quando você chega lá, ups, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava, né? Então isso é muito importante. Uma coisa é o que você pensa, o que você fantasia, o que você vê na TV, numa série, na internet, e outra coisa é a realidade, né? Então, para tomar uma decisão mais certeira, digamos assim, é muito importante que vocês conversem com profissionais da área que você tem, né, de interesse. Então, essa é uma dica muito importante, né, que aí vocês vão entender melhor essa questão dos estereótipos, né? Se faz sentido ou não. Geralmente não faz, né? Eu já vou adiantando. Essa questão do dinheiro, às vezes a gente acha que determinada área você não recebe tanto, mas existem outros ganhos, outros benefícios que são muito maiores, né? Então, tem essa questão que é importante. Uma outra coisa seria algumas perguntas do tipo: o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de ser, né? Eu gostaria de sair de casa todos os dias para fazer isso, né? Todos os dias da semana, às vezes até sábado, porque hoje muitas profissões trabalham até sábado também, né? Uma outra questão, ou eu gostaria de ficar em home office, como está tão comum atualmente, né? Fazendo esse tipo de profissão, isso faz sentido para mim? Eu quero que isso faça parte da minha vida, né? Então todas essas perguntas são importantes. Lembrando que não é para o resto da vida, né? Como eu falei para vocês, eu acho que vocês saberem disso já alivia um pouco, diminui um pouco, né? A questão da ansiedade. E uma outra coisa que é importante é que hoje a gente tem um movimento aí muito, muito legal em termos de ciência, que é essa articulação entre diferentes saberes. Então, por exemplo, na psicologia, eu estudo muito a área de neurociências, né? Então eu faço essa articulação com a neurociências. E aí, como eu comentei com vocês mais inicialmente, eu fiz o meu mestrado em medicina molecular, ou seja, como assim, né? Você fez nessa área? Porque isso é possível hoje, né? Hoje é viável e mais do que viável, é recomendável que a gente faça essa articulação entre diferentes profissões. Então, você se formar em uma profissão generalista, né? Vamos supor, psicologia, engenharia civil, medicina, sei lá, assistência social, odontologia, não quer dizer que você vai ficar naquela área para sempre. Na verdade, você pode fazer diálogo com outras áreas, né? E isso tem sido muito legal, né? Isso que tem acontecido. Ao mesmo tempo, isso nos força a sempre nos capacitarmos, né? Cada vez mais. Então, a gente tem que se capacitar também, fazer outros cursos, fazer especializações nesse sentido, porque acaba que o mercado de trabalho vai exigir também essa versatilidade, né, da gente. Uma outra coisa interessante são a questão dos modelos que vocês têm em casa, né? Quais os profissionais que vocês já viram na vida de vocês, como que eles tocaram vocês de alguma forma. Isso também vai ser importante na hora de decisão, na hora de tomar decisão, né? Por exemplo, você tem um pai que é médico e gosta bastante do seu, né? Vê que seu pai gosta bastante do que ele faz, e aí você acaba tendendo a gostar daquela profissão também, né? Então acaba que nós somos influenciados por outros profissionais, por outras pessoas e familiares, né? Pela profissão que elas exercem, como que elas mostram aquilo que elas fazem. Muita gente na psicologia acaba me falando também, né, que eu sempre pergunto, por que você escolheu psicologia? Acabam dizendo que, porque quando eu era criança, eu fui num psicólogo, numa psicóloga, e gostei demais do atendimento, fez todo sentido para mim naquele momento. Então, ela é uma pessoa que virou inspiração para mim. Então, talvez vocês também tenham alguma inspiração na vida de vocês, né? Isso é interessante, mas ao mesmo tempo vocês precisam articular
essa inspiração com o perfil também de vocês, com quem vocês são, né? O que vocês podem oferecer em termos de perfil, né? E aí a gente entraria no segundo ponto, que é o autoconhecimento. Mas, por enquanto, eu acho que vamos parar por aqui e eu vou abrir, né, para perguntas. Vocês têm alguma questão em relação a essas escolhas das profissões de maneira geral, que eu contei, que a gente conversou, né, que eu contei para vocês? Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Pessoal, não? Podem usar o chat também, que a gente está acompanhando. Bom, ok. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre... Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, que eu falei para vocês, né, sobre essa importância de perguntar para os profissionais o trabalho que eles fazem de fato, né? Qual que é o trabalho real? O que é feito em termos de trabalho? Quantas horas que esse profissional trabalha? Isso é importante. O que eles fazem? Em quais contextos de atuação que esse profissional pode trabalhar? Porque às vezes a gente tem uma visão muito limitada das profissões, né? A psicologia, por exemplo, ela é sempre muito vista e lembrada pela questão do consultório. Só que não, a gente faz várias coisas e trabalha em vários contextos diferentes, né? Em organizações, em hospitais, na justiça, em diferentes áreas, né? Então é muito importante saber esses contextos de atuação também, que são mais amplos em geral do que vocês pensam, né? Inicialmente. Outra coisa importante é quais são as horas de trabalho, quantas horas em geral a pessoa trabalha, a questão da rotina, da carga horária, do salário, tudo isso então é bastante importante, né, para a gente tomar uma decisão mais acertada. Por exemplo, você trabalharia aos finais de semana, trabalharia à noite, daria plantão, então são coisas importantes, né, que a gente precisa refletir. E na área da saúde, por exemplo, isso acontece, na área das exatas, por exemplo, isso acontece, essa questão dos plantões, né, você toparia fazer isso? Então são perguntas, né, importantes. E também, para quem quiser verificar no guia de profissões é importante. Outra coisa importante para tomar essa decisão seria ir no site da instituição que você vai prestar o Enem e verificar nos cursos, né, a grade curricular, quais são as disciplinas que você vai estudar nesse curso. Isso é bem importante, porque você vai ter uma ideia, então, do que é visto no curso, né, do que é estudado. É claro que é só um nome de uma disciplina, mas vai nos dizer um pouquinho sobre o que esse curso, então, trabalha, né? Qual que é a importância, então, dessas disciplinas para o curso. Ao mesmo tempo, isso não é definitivo. Por exemplo, muita gente vai fazer psicologia e aí se depara lá com neuroanatomia, fisiologia, se depara com estatística e fica assustado, tipo assim, por que eu estou aqui, né? Por que eu estou fazendo isso? De novo, porque as áreas cada vez mais tendem a dialogar, né? Então, não adianta, o que eu quero dizer é que não adianta fugir das exatas, né, e ir para humanas, por exemplo. E vice-versa, né? Porque nas exatas também os alunos acabam tendo aula de humanas, acabam tendo filosofia, por exemplo, sociologia, etc. Então é importante essa abertura, né, de forma geral aí para inter-relação e articulação entre os diferentes saberes. Bom, então agora eu vou para o segundo ponto, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento também é muito importante, né? Perguntas do tipo, quem eu sou? Como eu sou, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, por exemplo, eu gosto de trabalhar sozinho, ao ar livre, na natureza, num consultório, em algo fechado, no escritório, tudo isso é importante, porque vai estar relacionado à qualidade de vida, né? A sua qualidade enquanto trabalhador.
o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu faria, o que eu não faria de forma alguma, né? Então, tudo isso é importante. O que eu quero para mim, o que eu penso em termos das minhas qualidades, das minhas vulnerabilidades, né? Tudo isso vai influenciar nessa nossa escolha. O que te instiga, o que te motiva, né? Isso é muito interessante. De se pensar e de se seguir, né? O que eu quero fazer. E aí é importante também a gente pensar que a escolha do curso, na verdade, vamos ser nós que fazemos, né? Na verdade, vão ser vocês que vão tomar essa decisão. Cada um vai optar por fazer um curso. E é muito importante refletir sobre essa opção, né? Às vezes a gente tem aí, vê em alguns casos, uma pressão do pai, uma pressão da mãe para o estudante escolher determinado curso, né? Faz o mesmo curso que eu, ou faz tal curso, porque eu acho que é mais importante, é mais aceito socialmente. Mas pensem, né? Que no final das contas, vocês que vão assumir essa decisão. E é vocês que vão ter que estudar e passar 4, 5, 6 anos estudando. Então, é importante, né, que você compreenda, né, que você que vai fazer esse curso. Então, que o curso ele deve estar muito relacionado aos seus valores, o que faz sentido para você, e não mais o que faz sentido para o seu pai e para sua mãe nesse momento, né? Eu não estou falando para vocês brigarem com o pai, com a mãe, nem nada disso, não. Mas, assim, explicar para eles, né? Querendo ou não, vocês se deparam agora com esse momento de decisão, de tomada de carreira, né? Essa decisão de uma carreira, e é também uma abertura para a vida adulta, né? Querendo ou não, vocês então vão ter que fazer essa opção e lembrar de que essa opção ela tem consequências, né? Que é você que vai estar fazendo o curso. Então, por favor, né, reflitam aí quem está sendo pressionado a fazer esse curso, aquele outro curso, que, na verdade, você que vai estar fazendo o curso, não seu pai, sua mãe, por exemplo. Tá? E uma coisa importante é que você é o autor desse processo de escolha. Né? A escolha de profissão, na verdade, é um processo, né? É algo que se estende. Se você não souber ainda qual que é a sua profissão, que você quer seguir, tudo bem, né? Faz parte, até porque se a gente for pensar, a maioria de vocês deve ter 17, 18 anos, vocês são muito novos ainda, né? Eu entendo que é muito cedo, né, para se fazer essa decisão, para se tomar essa decisão, né? Mas é uma decisão que a vida nos impõe de determinada forma, né, nesse momento. Mas lembrem que vocês têm condição, sim, né, de pensar o que é melhor para vocês, levando em consideração tudo isso que eu apontei antes, né, a questão das profissões e o que tem mais a ver com você, e lembrar que essa escolha vai ser sempre um ato de coragem, né? Escolher significa o quê? Deixar outras coisas para trás, né? Quando eu escolho por uma coisa, eu acabo deixando outras para trás. E isso faz parte da vida. De novo, né? Tente não ver isso como tão pesado assim. Na verdade, é sempre assim. Quando você escolhe tomar um sorvete, sei lá, de morango, você está falando não para um sorvete de chocolate, naquele momento, pelo menos, né? A não ser que você queira tomar um sorvete de chocolate depois. Mas escolha isso, né? Você acaba deixando algo de lado. E no processo na escolha profissional, isso não seria muito diferente, né? Então, escolher é um ato de coragem, não quer dizer que é para a vida toda, como eu comentei com vocês, né? Ou que é uma sentença, né? Mas a gente pode pensar que a escolha de uma profissão é um ponto de partida, é por onde que eu vou começar a seguir um caminho, e aí a partir disso eu vou traçando, né, a minha carreira, e aí é muito importante isso. Bom, como eu comentei com vocês, hoje existe essa necessidade de articulação entre profissões, então a tendência é que a gente vá fazendo diferentes escolhas mesmo ao longo do nosso caminho, né, da nossa carreira. E isso é normal, isso é bem-vindo, né? É muito interessante você também fluir
em outras áreas, participar de outras áreas do conhecimento, tá? Bom, de novo, então, vou abrir para perguntas ou comentário. Pode fazer comentário também, gente. Desabafo, pode também, não tem problema não. Eu acho que é o momento para isso. Não é nem pergunta, não, é mais um comentário mesmo. Você falou essa questão de série. Eu até estava conversando com a Juliana na terça-feira, disse que, assim, eu lembro que quando eu estava no nono, eu tô no terceiro, quando eu estava no nono, eu assistia Grey's Anatomy, eu era escolar. E aí eu vi aquilo, eu falava, gente, a medicina com certeza. E aí, quando eu fui ler sobre o curso, eu fui em mostra de profissão, eu falei assim, gente, é zero eu. Tipo assim, eu não gosto de biológicas, eu não gosto, sabe, eu não lido bem com essas coisas de que tem morte, essas coisas assim, sabe? Então, isso pra mim é meio difícil. Aí eu falava, não tem nada a ver comigo. E a série romântica, ela mostra a realidade, mas assim, é muito diferente você ver uma série e aí, quando você vai pesquisar sobre o curso, você vê que não tem nada a ver com isso. Muito legal, Bruna, muito legal a sua fala. E tem tudo a ver, né? Porque que bom que você procurou mais sobre profissão e que isso te alertou, né? Esse processo que você fez foi certamente muito importante. E aí a gente vê, às vezes, na série, fica encantado com aquilo, né? Nossa, eu quero isso para minha vida, mas aí vai que na prática não é nada daquilo. Né? Mas muito legal, Bruna, a sua fala e você ter procurado, muito bom, tá vendo, né? Essa sua busca foi importante nessa determinação dessa escolha, muito legal. O Felipe está falando aqui, né? Você recomenda que se faça um teste vocacional? Um teste vocacional, Felipe, é bem legal, sim, né? É um processo interessante para te ajudar nessa escolha das profissões, né? Quando a gente faz uma orientação profissional, a gente conversa sobre as diferentes profissões, que é aquela primeira parte que eu falei de conhecer as profissões, e a gente faz o segundo momento de reflexão, que é o do autoconhecimento também. Então é um processo que sem dúvida ajuda. Só que, infelizmente, você não vai sair com uma resposta pronta, não. Né? Você vai sair com um leque de possibilidades e aí você vai ter que fazer essa escolha, né, pessoal? Então, inevitavelmente, bem-vindo ao mundo dos adultos, que é isso, que é tomar escolhas. Mas é muito legal ao mesmo tempo, né? Não vejam isso como algo pesado. Quer dizer que vocês estão se tornando independentes, quer dizer que vocês estão se tornando atores da vida de vocês, né? Que vocês estão guiando a vida de vocês, né? E isso é muito bom, isso é muito legal. Tá, Felipe? Não sei se eu te respondi, se ficou mais alguma dúvida, só falar. A Vitória falou o seguinte, como decidir entre a questão financeira e o que você gosta? É verdade, Vitória, isso é muito desafiador, né? Por um lado, a gente tem que pensar, né, na nossa sobrevivência, no mercado de trabalho. Por outro lado, a gente precisa também pensar no que a gente gosta. O que a gente tem observado, né, na atualidade? Que há algumas carreiras que eram muito famosas antigamente, que tinham um status muito bom, agora têm decrescido. E vice-versa, né? Outras carreiras que não eram tão famosas, tão gloriosas assim, que agora têm ascendido. Então, existe essa tendência de mercado que vai mudando ao longo do tempo, tá? Então, esse é um ponto importante, né? E uma outra coisa é essa questão do status e da questão financeira, e outra coisa é o que você gosta. Às vezes é possível conciliar as duas coisas, né? E uma forma de fazer isso, talvez, é alcançando a excelência no que você faz. Então, isso é um processo importante, né? Vamos supor, sei lá, gosto de pedagogia. A pedagogia, né, está um pouco associado a talvez uma menor renda, de forma muito geral, né? Eu estou falando de forma bastante geral, mas e os outros ganhos que você tem com essa profissão, né? Poder estar em escolas diferentes, poder contribuir com a vida de vários alunos, poder inspirar pessoas, isso é incrível. Então você vai ter que
tentar aí, de alguma forma, balancear isso, né? E o que não quer dizer que esse pedagogo só vai trabalhar em um lugar, não quer dizer que todos os lugares que o pedagogo trabalhe ele vai ganhar pouco, né? Então tudo isso tem que ser avaliado. E aí eu, no caso, eu te indicaria a pesquisar, né, a conversar com diferentes profissionais, tentar perguntar de forma educada, né, qual é mais ou menos a sua média salarial, alguma coisa assim, né, para você ter uma ideia do que é isso. Bom, a Bruna falou que 0 biológicas para ela. Ó, Bruna, dependendo do que você for escolher, não sei não, hein? Se você quiser me contar, pode falar, que aí eu te conto já se vai ter biologia no seu curso ou não. Camila falou, acho que Grey's Anatomy já iludiu todo mundo em vários sentidos, né, Camila? Inclusive nos relacionamentos amorosos, aquela maravilha toda, né? Ok, consegui responder o Felipe, né? A Júlia, como lidar com seus pais se eles não aceitam sua escolha? Legal, Júlia. Difícil, né? Difícil, né? A questão dos pais. Mas é importante que você tente conversar, né, com os pais ou outra pessoa, né? Talvez você esteja fazendo essa pergunta de forma mais genérica. Mas é importante conversar com os pais e colocar, olha, eu gosto disso, 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 tentar explicar os motivos, esclarecer esses motivos, e para você esclarecer, você tem que saber para você primeiro, né? Então, por isso que eu falei, é importante procurar saber sobre as profissões, aí você vai conseguir argumentar melhor para os seus pais e até para você mesma, e se conhecer, né? Entender que determinadas coisas são possíveis de ser feitas, né? Que você consegue, que você gosta, uma outra pessoa, e que determinadas coisas não, né? Que também uma coisa importante é que às vezes os pais têm duas situações interessantes que a gente vê, né? Às vezes o pai quer que a gente segue, ou a mãe, uma carreira que era o sonho deles, né? E outras vezes a gente percebe que o pai e a mãe são tão felizes com a profissão que querem que você siga a mesma profissão. Então, né, tem esses dois casos aí que são interessantes. Mas no primeiro caso, viver, né, o sonho do pai e da mãe não faz sentido nenhum. O sonho tem que ser seu, a escolha tem que ser sua, né? Então, esse é um ponto. No caso dos pais que gostam muito da profissão, não quer dizer que você vai gostar também, né? Então, de repente, são coisas que você já pode pontuar e pode conversar de maneira amigável, não precisa brigar nem nada, né? Mas de maneira amigável com os pais sobre isso. Olha, eu me conheço, né? Eu sei que você adora a sua profissão, mas sua profissão não faz muito sentido para mim, não. Eu quero testar, eu quero tentar outra coisa. Ou, pai, mãe, eu sei que é seu sonho ter feito isso. Por que você não faz, né? Ainda dá tempo. Tem tantas pessoas mais velhas que estão fazendo novas faculdades. Por que você não tenta? E aí você vai até apoia o seu pai e sua mãe nessa decisão, se for possível. Mas diga também, né? Mas para mim não, mas para mim não dá, por isso, isso e aquilo. Então vocês precisam também ter argumentos para conversar com os pais sobre essas questões, né? Sobre ter argumentos para dizer por que sim você está tomando determinada decisão e dizendo não para outra, né? Que, como eu disse, geralmente a gente toma uma decisão e acaba, né, colocando de lado alguma outra coisa. E tudo bem, a vida é assim, né? É assim que funciona mesmo. A gente pode errar nessa escolha? Pode, somos humanos, erramos, né? E aí é refazer, é reviver, tentar outra coisa e bola para frente. Para vocês terem uma ideia, 30% dos alunos da PUC mudam de curso no primeiro curso, né? Então, só para vocês perceberem que, opa, então um bocado de gente toma uma decisão inicialmente errada, sim, mas depois encontra um outro lugar, uma outra carreira e seguem, né? E todo o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, a gente acaba usando de alguma forma, gente. Isso é uma verdade. Tá? Então não vai ser tempo perdido, não vai ter sido um erro, um fracasso, nada disso. Foi simplesmente talvez uma escolha que naquele momento fazia sentido para você, mas aí você foi lá, viu que não fazia sentido e resolveu mudar. Tá? Então é importante pensar nisso também, que não tem nada de fatalista,
né? A gente pode errar e, enfim, e acertar em outros pontos. Eu queria até fazer um comentário nesse ponto aí, professora Alessandra, porque eu vejo que a maior fonte de angústia dos meninos é exatamente achar que a escolha ela é irreversível, tá? E definitiva. E, na verdade, assim, eles estão começando. Eu acho interessante, se a gente juntar um pouco de tudo que a gente ouviu aqui essa semana, assim, é um momento de escolher, talvez, um curso base, né? É isso que eles têm que já começar a pensar, assim, é um pontapé inicial, é uma primeira escolha, é se conhecer para escolher o seu primeiro curso, já sabendo, inclusive, que ele não é, nem pode ser, né, o único e o definitivo, porque é isso que o mundo, inclusive, vem pedindo, né? A gente já está trabalhando dessa forma, a gente já está trabalhando com articulação aí de várias profissões, de formações, a gente não acaba, né? Eu vou repetir, a gente está sempre em formação. Sim. E talvez nesse momento da vida, né, que eles estão talvez acostumados aí com essa ideia do ser para sempre, né, fiquem com essa ideia de que não vai ter saída. E saída, né, a nossa vida são constantes saídas, né, a gente está o tempo todo se adaptando, mudando de ideia, fazendo diferente, fazendo, né, porque pensando na questão dos pais aí, a gente não tem só os pais que são felizes na área e querem que eles sigam, a gente tem os pais infelizes na área, fizeram né, escolhas equivocadas e que não querem, às vezes, que os filhos sigam aquela área. É verdade. Tem esse grupo também, né? E aí também você precisa defender seu direito, seu desejo, né? Precisa se posicionar, mas para isso precisa se conhecer a área, até para você ter argumentos, né? Para você conseguir defender seu ponto de vista e, de repente, provar, inclusive, que você tem direito à sua escolha, que você tem direito a errar, a acertar, né, a tentar de novo, a viver a sua experiência naquela área para você descobrir que tipo de profissional você será, porque nem todo mundo que faz psicologia vai trabalhar da mesma forma nem na mesma área. Né? Se fosse assim, sairia todo mundo prontinho lá da fábrica, né? Ninguém usaria, ninguém faria nada diferente. É verdade, concordo, né? Totalmente. Então, às vezes a gente vê esse processo, e eu falo isso porque eu vivi isso, né? De uma forma muito pesada, como se fosse, né, uma sentença, alguma coisa assim. Não é. A vida é dinâmica, ela vai acontecendo, como eu falei para vocês, né? Eu escolhi um curso inicialmente, depois eu mudei, não me arrependo, faria tudo de novo. Por quê? Porque é conhecimento, né? É bagagem, e isso é muito interessante, assim, é muito importante. A Ana Luísa colocou, né? E se a escolha profissional começar com a formação e com a vontade de estudar fora, mas que também não seja uma escolha que agrade a família? Ana Luísa, aí entra a mesma questão, eu acho, da argumentação, né, de você falar um pouco dessa profissão, falar com amor, com entusiasmo, e para isso você precisa conhecer um pouquinho. Então, essa entrevista, esse conhecimento maior é fundamental nesse momento, e o autoconhecimento também. Imagina que legal, né, estudar fora, mas como você faria isso? Como seria a operacionalização disso? Você trabalharia lá também, estudaria junto? São coisas que são importantes, né, de se pensar, até para argumentar com os pais, né? Então, não, eu vou trabalhar também, eu vou cuidar disso, eu vou pagar, né, de repente meu estudo, e aí vai ser uma outra conversa, né? E seus pais vão até te encarar de repente de uma forma, nossa, ela está segura do que ela está falando, ela está se responsabilizando pela vida dela, né, pelo futuro dela. Então, vai depender muito de como que essa informação vai chegar nos pais também, né? Bom, o ideal seria que todos os pais aceitassem e entrassem nessa conversa também. Eu sei que não é tão fácil assim em muitos casos, mas que esse diálogo precisa pelo menos ser tentado, ele precisa, né? E aí, caso vocês tenham alguma dificuldade nesse sentido, talvez, né, uma ajuda profissional de um psicólogo também pode ajudar nesse momento, assim, dessa escolha, desse autoconhecimento. A psicologia ajuda muito também nesse sentido, tá? Bom, ótimas perguntas, pessoal. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum desabafo? Não sei se eu respondi todo mundo que me perguntou, se ainda tiver alguma dúvida, pode fazer. Tem alguém aí que vai tentar psicologia?
Ah, legal, Carlosito, obrigada. Olha, Vitória, muito bom, Vitória. Você que me perguntou que eu falei do negócio da pedagogia, não foi? Vitória, psicologia a gente pode receber muito, vai depender da área de atuação, tá? E aí tem aquela questão dos estereótipos que eu estava falando, né, com vocês. A gente já pensa logo que psicologia não ganha muito dinheiro. Vai depender da área de atuação que você for, vai depender da especialização que você fizer, né? Uma área que é muito legal hoje e que está dando aí relativamente muito dinheiro é a neuropsicologia, né, que vai juntar, então, psicologia e neurociências, tá? Então, fica a dica aí para você, Vitória. Ana Luísa também, que ótimo, Ana Luísa, legal. Meninas, mas nada de FBI aqui no Brasil, né? Porque aí não dá. Júlia tá pensando também, legal. Não, eu falei que eu queria parabenizar. Igual o Carol falou, que achei muito bom, eu não quero psicologia, não. Entendi. Tudo bem. Eu quero arquitetura ou engenharia, tô pensando. Legal demais também, muito legal. Psicologia e neurociências, que bom, Vitória. Legal, gente. Então tá, obrigada aí pelos retornos. E qualquer coisa, vou colocar aqui meu e-mail para vocês também, se quiserem perguntar coisas mais específicas, que talvez vocês ficaram com vergonha, alguma coisa assim, tá aí meu contato, tá? E eu tô super aberta aí a responder qualquer coisa, especialmente para quem quer fazer psicologia, né? Consigo falar bastante dessa área. O Carlos está pensando em economia social. A sociologia a partir de um viés econômico e a economia a partir de um viés sociológico, por exemplo. Né? Então, isso é muito bacana. E fazer 2 cursos ao mesmo tempo é muito complicado? Ótima pergunta, Bruna. Eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim, e eu digo isso tanto quanto aluna, que eu já fiz 2 cursos, né? Então eu sei de onde que eu estou falando, e enquanto professora, tá? Eu aconselharia de verdade, fortemente, a fazer um só, tá? Por quê? Porque a gente tem que se dedicar muito aos cursos, não existe curso tão fácil assim, né? E a gente precisa, como eu falei, se aprofundar melhor e tentar alcançar aí uma expertise, né? Um conhecimento na área, até para se destacar um pouco nessa área. Tá bom? Então, aí a Juliana falou, importante estar por inteiro, isso, né? Porque, assim, eu não sei exatamente os cursos que você está pensando, mas, né, e se você está pensando, mas eu tenho uma aluna que faz isso, tá? Ela faz psicologia e ciências biológicas lá na PUC, né? Eu tenho certeza que vai chegar um momento que ela vai ter que parar um para dar continuidade ao outro, porque os dois são muito pesados, né? E aí acaba que você não vive também a vida de universitário, né? Preciso viver a vida de universitário também, sair, conhecer novas pessoas, né? Namorar, ficar, enfim, tudo isso é muito importante, faz parte do viver universitário, né? E se você perder isso, depois você vai se arrepender, né? Porque é muito legal tudo isso. Sair com pessoas de outras áreas, conversar com pessoas de outras áreas, de outros cursos, tudo isso é aprendizado, né? Então, vive esse momento também, né? Intensamente, assim, tanto os estudos quanto essas coisas legais também que fazem parte, né? De ir no boteco, de sair, de ir boate, sei lá. Tudo isso faz parte, né, dessa vida universitária. E é muito legal. E lembrando que a parte boa de fazer 2 cursos, e fazer um primeiro e depois o outro, é que dependendo do curso você pode eliminar matéria. Então, se o curso, sei lá, é 4 anos, talvez você faça ele em 3. Verdade. No meu caso, por exemplo, né, da psicologia, eu consegui eliminar um semestre. Foi pouquinho, mas consegui, né? Melhor do que nada. E, igual eu falei com vocês, foi muito importante para mim, e eu tenho uma leitura bem diferente dos meus colegas, né, por conta dessa experiência anterior. E aí, gostei, Ian, realmente, né, de repente você faz um, vê se é aquilo mesmo, depois faz outro, não tem problema. Exato. Também. Não é perda de tempo, né, não é, tá?
E aí a gente fica enquanto você fez uma formação, de repente você já está no mercado de trabalho, já está trabalhando, aí você faz uma segunda formação de uma forma muito mais prática, vivendo o curso já de uma outra forma, sem os imaginários, né, do primeiro curso, às vezes. Está muito mais associado aí à sua carreira profissional, o seu aproveitamento também, com certeza, é diferente. Então, assim, é uma outra experiência, né? É igual a questão, né, que eu comentei com vocês do serviço social. Aí no serviço social eu vi que era psicologia. Ao longo da psicologia eu não tive dúvida nenhuma, né, porque de fato eu sabia que era aquilo. Então começa por um, ver, né, se você depois tem vontade de fazer outro. Porque senão também sua vida vai ficar muito ansiogênica, você não vai viver o momento presente, o aqui e agora, né, essa parte tão legal de curtição também, que é a universidade. Tá bom, eu queria te fazer uma pergunta, Alessandra, voltar para o percentual que você falou de alunos que mudam de curso, né? 30%, né? Eu já ouvi isso outras vezes de outros palestrantes, e eu fico me perguntando assim, fica parecendo que a escolha não foi bem feita aqui, né? Nesse momento aí da formação dessa escolha e tal. O que você sugere para esses meninos, né, que estão caminhando aí já com um processo seletivo, assim? Porque, por um lado, a gente precisa ajudá-los a se libertarem aí dessa prisão, né? Dessa ideia de que a escolha é para sempre, né? De que se não der certo, né? Não tem outro caminho. Então, por um lado, eles precisam se libertar disso. Por outro lado, eles precisam, né, com todas essas dicas que você acabou de passar, irem construindo aí uma escolha responsável, né? De autoconhecimento, de formação, não só, né, conhecendo profissionais, mas se informando nos sites, entrando em contato com as universidades. O que você sugere hoje, né, quando você fala dos meninos muito... você te perguntava também sobre a possibilidade de uma orientação profissional, tá? Qual seria a primeira dica, assim, para quem está fazendo já um processo seletivo no final do ano? O que você sugeriria de mais importante, né, no meio disso tudo? Eu acho que, se for viável, né, para vocês, esse processo de orientação profissional é bem interessante. Né? Ele ajuda muito para se conhecer e para conhecer as profissões, como eu falei. Só que, ao mesmo tempo, ele não vai dar uma resposta única, uma resposta, né, fechada. Então, talvez isso é um pouco frustrante para algumas pessoas. Então, por isso que eu já falo antes, né? Você não vai sair com uma resposta fechadinha, porque a vida não é assim, né? A gente precisa refletir, precisa pensar e tomar essa decisão. O próprio processo, né, de psicoterapia também pode ajudar nessa caminhada. Por quê? Porque a psicoterapia a gente se conhece mais, né? A gente caminha nesse sentido do autoconhecimento, né? Então, de repente, você está ansioso demais agora, nesse momento, de repente está até um pouco deprimido, triste, parado, sem saber por onde ir, só de pensar nisso dá enjoo, dá dor de cabeça, quero fugir. Bom, então talvez uma terapia pode ajudar nesse sentido, para entender o que é isso, né? Quais são essas emoções, por que elas estão aí, o que elas querem dizer a seu respeito. Então, se você, por exemplo, está completamente paralisado, não sabe por onde ir, né? Ou fica muito ansioso, muito nervoso, roendo unha, cabelo caindo, comendo demais, né? Como se diz, procrastinando demais o estudo do Enem, né? Não quer lidar com isso, então talvez uma terapia seja importante nesse momento, né? Para você falar sobre isso, para ventilar essas ideias, essas emoções e sensações, né? Então, seria talvez, né, uma outra possibilidade, tá? Acho que é isso. Mais alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta, consideração? Ótimo, Bruna, vamos lá. Eu vou falar que é mais rápido que digitar. Tá bom. Assim, nessa questão de empreendedorismo, quais cursos assim você acha que ajudam? Porque assim, não tem meio que um curso de empreendedorismo. Então, algum nesse curso, tirando administração, sem ser administração, porque administração, não.
É que eu tenho muita vontade de empreender e, assim, eu queria fazer um curso que me ajudasse, mas que não fosse administração, porque eu já li e não gostei muito. Entendi, Bruna, ótimo. Bom, o que eu penso aqui, nesse momento, um curso que é muito importante, que vai te dar noções, assim, fantásticas, né, de empreendedores, seria o curso de economia. Não, o curso de economia vai te dar uma visão muito ampla de mundo, é um curso muito bacana, né, que você vai entender como funciona a sociedade, você vai entender sobre bolsa de valores, você vai entender sobre aplicações, você vai entender sobre um monte de coisa. E aí o curso de economia pode ajudar nesse sentido. Talvez um curso de contabilidade também pode ajudar mais nessas questões burocráticas, né? Mas tem que gostar também. E aí, de repente, você pode investigar mais. Já que você excluiu a administração, você me falou, ó, esse aí não. Então, uma segunda e terceira opção, eu pensaria economia, contabilidade. Não sei se vocês, né, outros, vocês pensam em alguma questão, em algum outro curso também. Matemática, mas lembra que, olha só, uma coisa importante da matemática é que ela é uma linguagem diferente. Então, você tem que entendê-la como uma linguagem diferente, como se fosse um idioma novo. Né? Às vezes, na escola, a gente acaba tomando um pouco de raiva da matemática, mas tenta entender como uma linguagem diferente, que aí fica mais divertido. Né? Entender como uma língua, como se fosse um idioma novo. Aí a matemática acaba sendo mais legal. E também lembrar que atualmente a gente tem vários programas de computador, né, e que você não vai ter que fazer tanta conta assim, você vai ter que jogar mais os dados no computador e o computador vai fazer sozinho, mas você vai ter que saber o quê? Interpretar esses dados. Então hoje é muito diferente, tá, Bruna? A gente conta com muitos programas de computador e a gente não tem que fazer mais aquelas contas horrorosas manuais, não. E aí o importante, então, é você saber interpretar. E isso é o quê? É a crítica que o curso vai te dar, né? E que você vai desenvolver ao longo da sua profissão, tá? Então, não se desespere por causa disso, porque é bobeira, de verdade, né? Já que o computador vai fazer tudo pra gente, basicamente. Mas a gente fica ainda com a questão crítica, né, do raciocínio crítico, da leitura crítica, aí sim, aí eu sei que você dá conta, né, até pelas suas perguntas, pelos seus comentários, tá? Economia é da área de humanas, sim, alguns colocam como ciências sociais, outros humanas, vai depender da faculdade, mas geralmente é área de humanas, sim. E aí, inevitavelmente, vocês vão conversar também sobre coisas relacionadas ao ser humano, que é sempre muito legal. Eu sou suspeita para falar, mas, bom, né? A gente vive nesse contexto. Muito legal as perguntas, pessoal. Adorei. Se tiverem ainda, a gente tem um tempinho. Mais alguém? Eu vi que tinha um Joey aqui do Friends, ele já deve ter saído, né? Tem os personagens de desenho aqui, adoro. Ótimo. E nós que somos da área de humanas, então adoramos ver esse tanto de figurinha, né? Outra pessoa, o olho. Eu compartilho que eu também sou de humanas, então tô adorando. A gente se sente ótimo conversando com a tela desse jeito, então a gente está, inclusive, estamos desenvolvendo uma nova competência, né, Alessandra? Com certeza. Porque estamos obrigando a isso. No início, eu, pelo menos, não conseguia, ficava muito irritada olhando para esse tanto de figurinha. Agora é divertido. Agora já estou me adaptando, né? Tem um jogador aqui, Leonardo, também, já estou vendo que ele gosta de esporte. Às vezes por dia. Eu tive a oportunidade agora na mostra, eu estou reparando, tem meninos que cada dia entram com uma figura diferente. Ótimo, né? Mostra a versatilidade aí. Exatamente. Gente, alguma outra pergunta? Tem aí nos 3 minutinhos aí, se vocês quiserem aproveitar a oportunidade. Para isso que a Alessandra está aqui. Aproveita a professora Alessandra, gente. Isso. Esse é um momento excelente para ter dúvidas, para fazer muitas perguntas. Exato. Né? Ô, Juliana e Alessandra, dá licença. Vou fazer uma pergunta, né? Queria dar uma contribuição aqui, né? Enquanto de outra pergunta. Em cima dessa pergunta da Bruna, né? Quando a Bruna
fala sobre esse desejo dela de empreender, né? Uhum. Além, né, também é bom perceber que o empreendedorismo ele pode estar presente em qualquer curso, né? Sinceramente, a gente restringir determinadas áreas para o empreendedorismo. E, né, e pensando nessa questão aí das profissões, né, você pode estar em qualquer curso e estar fazendo alguma coisa paralela do empreendedorismo, aí com um desejo seu profissional. Só essa contribuição aí que eu acho importante. Sabe? Qualquer curso você tem essa dinâmica. Ótimo você ter falado. E só completando o que o professor Sérgio também falou, que eu vi aqui que tinha gente falando, podia ter um curso de empreendedorismo. A gente tem pós-graduação em empreendedorismo. Então é muito comum, igual o professor falou, que em várias áreas dá para poder empreender. Muita gente que se forma, né, escolhe uma profissão e depois faz uma pós em empreendedorismo para empreender ali dentro daquilo que ele gosta. Uhum. E aí tem a ver com o que eu e a Juliana estávamos conversando sobre a questão dessa capacitação, né, desse estudo aí continuado, né, que hoje não dá para parar. Hoje a gente continua estudando, né, e aí é um curso, depois uma especialização, para alguns mestrado, para outros doutorado, para outros outra profissão, e assim vai, né, e assim por diante. Maria Fernanda falou o seguinte: um amigo meu pediu para perguntar que tipo ele acha desperdício fazer uma faculdade no meio descobrir que não era aquilo que ele queria. E por isso, ele se sente tão pressionado. Maria Fernanda, sim, eu acho que essa consideração do seu amigo faz sentido, né? Porque a gente acaba que gasta tempo, gasta energia e gasta dinheiro, né? Mas, às vezes, tomar uma decisão acertada, assim, de primeira, é difícil, né? É difícil e tudo bem se não for isso, se a gente não conseguir acertar, né? Mas assim, eu acredito que essa pessoa, né, esse seu amigo, ele possa de repente fazer uma orientação profissional para ficar um pouquinho mais claro, de repente, algumas coisas para ele. De repente ele vai chegar à conclusão que é melhor ficar um semestre ainda pesquisando, né, verificando outros cursos e não finalizar o ensino médio e já logo na faculdade. Por que também que a lógica tem que ser assim? Né? De repente não precisa ser assim, na verdade. De repente a gente pode ter um tempo para pensar, um tempo para escolher. Tem uma coisa que umas pessoas fazem na Europa, é claro que nosso contexto é diferente, né, pessoal? Mas assim, eles têm a possibilidade de, depois do ensino médio, geralmente eles ficam um ano rodando pelo mundo, viajando, fazendo serviços aí voluntários, comunitários, e aí eles vão se descobrindo nesse processo. E aí fica uma outra ideia, né? De repente os serviços, né, voluntários, comunitários, podem também ajudar você a entender alguns trabalhos, algumas profissões e de repente ver se isso tem a ver com você, né, ou não. Me parece, né, Maria Fernanda, voltando à questão do seu amigo, que talvez ele esteja muito ansioso, né, se sentindo tão muito pressionado, e aí, talvez a psicologia pode contribuir, né, para ele nesse momento. E é super compreensível, né, é muito difícil, e eu sei disso, né, vocês tão cedo escolherem um curso, né, para mim, pelo menos, eu compartilho, que foi muito difícil para mim também, tá? O Carlos Vitor perguntou, né? Se acha que você deve começar por economia ou sociologia. Carlos, isso eu não consigo te responder, mas investiga um pouquinho mais, né? Sobre o que é economia, o que é sociologia e vê o que faz mais sentido para você nesse momento da sua vida, né? O que você se imagina mais fazendo. Eu acho os dois cursos excelentes, assim, né? Eu acho que eu não consigo responder também, até por isso. Eu gosto muito dos dois, mas aí você precisa entender o que faz sentido para você. O que nesse momento, né, você está disposto a estudar, se dedicar. E é isso, assim, no YouTube tem vários vídeos, né, de economistas, de sociólogos. De repente você pode assistir um pouquinho desses vídeos, ver sobre o que eles falam, como eles falam, o que te chama mais atenção. Outra coisa, né, verificar as grades
as disciplinas que tem cada curso, mas eu acho que não vai te ajudar, não, porque os dois são muito legais. Mas talvez vídeo no YouTube e conversar com algum profissional dessa área aí pode te ajudar assim um pouquinho, mas eu tô gostando. E como eu te falei, dá para casar as duas coisas. Você pode fazer ou economia ou sociologia e depois se especializar no outro, entendeu? Vamos supor, tá? Você faz economia, você pode se especializar em sociologia depois. O contrário também é verdadeiro. Então, não quer dizer que necessariamente você tenha que fazer 2 cursos, né? Você pode fazer um e se especializar em outro, tá? Então, eu estou empolgada aí. Depois você até me conta. Você me manda um e-mail me contando o que você decidiu. Fiquei curiosa. Então, tá. Beleza. Então, acho que é isso, né, meninos? Nós vamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito a presença da Alessandra, né, e do Ian, mais uma vez abrindo as portas aí para estar nos ajudando, ajudar esses meninos a fazerem escolhas responsáveis, tá? É verdade. Vou aproveitar e falar para vocês, saiam daqui hoje pelo menos com essa mensagem, com essa clareza. Assim. Não existe escolha definitiva, existe escolha responsável. Né? É para isso que vocês precisam se preparar. E escolha responsável significa, muitas vezes, voltar atrás, mudar de ideia, né? Poder repensar algumas coisas. Só não serve aquela escolha afobada, correndo, só para dar resposta correndo aí para a família ou para o outro, para a sociedade, seja quem for. Né? A escolha ela precisa ser sua, tem que ser muito bem fundamentada para você ficar seguro do processo. Isso é o mais importante, não é? É verdade. É muita participação de todos vocês, dos meninos que contribuíram, que perguntaram. Fico muito feliz, sinal que né, foram suscitadas dúvidas aqui. E a vida é isso, né? A gente precisa ter dúvidas para a gente buscar respostas, e depois a gente tem dúvidas de novo, vai buscando de novo. Incessantemente a gente vai se preenchendo aí, não é verdade? Então, da minha parte, muito obrigada, professora Alessandra, alunos. Obrigada, gente, adorei. Pela presença, o Ian. E queria lembrar os nossos alunos que semana que vem a gente começa a segunda fase dessa mostra. E aí eu já queria dar uma dica para vocês. Nós vamos fazer roda de conversa com os alunos que estão estudando, estão na universidade. De cara, né, mais tarde um pouquinho, eu vou mandar já o convite por e-mail. Eu não queria que vocês ficassem focados só na profissão que esses alunos estão se formando. Vocês já entenderam que isso não é tudo. É importante que vocês venham, inclusive, para escutar um pouco sobre a vida universitária. São pessoas de universidades diferentes, então vocês vão ter a chance de ouvir um pouco sobre a formação, sobre o que eles estão vivendo, e isso tudo, né, vai acrescentando para vocês aí no processo de escolha de vocês. Ok? Então, muito obrigada. Sérgio, se quiser falar alguma coisa, o Ian, eu queria falar assim. Fique à vontade. Eu queria te agradecer a Ellen, ao professor Sérgio, a Alessandra também pela disponibilidade. Lembrar os meninos, pegando um gancho do que a professora Alessandra falou, no final de outubro a gente vai ter o PUC aberta, dia 26, 27, 28 e 29 de outubro. E que a gente vai ter o curso de economia lá também, Carlos, o curso de ciências sociais, então é uma ótima oportunidade. A gente vai mandar depois para a Juliana todas as informações do PUC aberta para ela passar para vocês fazerem as inscrições. Outra coisa que eu queria falar é que a gente recebeu os e-mails de alunos que querem assistir algumas disciplinas de algum curso agora, né, virtualmente, e que até semana que vem a gente responde todo mundo, a gente vai passar para os cursos, aí a gente responde todo mundo com contato, com e-mail, dos coordenadores, tudo certinho, tá bom? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela parceria. Obrigado. É isso aí. Eu também gostaria de agradecer demais a professora Alessandra, o Ian, a PUC sempre muito parceira e ajudando aí, né, nesses esclarecimentos, a elucidar todas as dúvidas dos nossos alunos. A Juliana cuida desse projeto da Mostra Cultural com muito empenho, com muito afinco, e eu vejo assim, que tudo que a gente possa fazer para ter boas escolhas ainda é pouco, né? Então, que vocês, meninos, participem realmente agora da segunda fase, porque na segunda fase vocês estarão falando com universitários que estão vivendo ali aquele dia a dia
E tem algo que eu acho que é super importante, que é a profissão, a escolha profissional é um desafio, mas estar na universidade e fazer com que haja uma relação entre aquilo que está na teoria do curso e aquilo que vai ser a vida prática é um desafio gigantesco, né? É mais ou menos como o desafio que a gente tem na escola de fazer uma conexão entre os conteúdos diversos, dos diversos componentes curriculares, para que eles façam sentido para a vida dos nossos alunos. Então, o professor Jackson falava sobre algo extremamente importante, que é em relação à escolha, a todas as escolhas que a gente faz ao longo da nossa trajetória profissional vão gerar resultados. E a Alessandra tornou a falar isso aqui hoje, né? Então, da importância de vocês também, ao longo do curso, fazerem os estágios. Hoje a gente tem a lei de estágio remunerado, que eu acho que é algo fantástico. Ontem, inclusive, o professor Jackson colocou aqui de novo, né, da lista que a PUC tem, as indicações, e nós temos muitos estagiários da PUC. É uma forma de vocês vivenciarem, por meio desses estágios remunerados, a vivência realmente na prática daquele curso que você escolheu, porque ainda a teoria muitas vezes se distancia daquilo que é do fazer profissional, e isso é só convivência, né? Então, muito obrigada a vocês, a escola, por estar sempre atenta às necessidades dos nossos alunos e aberta também para trazer aí essa parceria com outras instituições, que é tão importante. Obrigado, Anny. Eu faço minhas palavras aí da Juliana e da Ellen, né? Agradeço aí a Alessandra, você e Ian, muito obrigado por estar fazendo essa mediação. A Juliana, esse ano aí, né, criou esse modelo online que está bastante interessante. E para vocês, alunos, eu acho que é isso mesmo, né? Vocês precisam se envolver cada vez mais com essa temática, né? Vocês observaram que tanto a Alessandra quanto o Davidson, né, que foi o palestrante de ontem, eles frisaram bastante, né, aquela ideia, né? Vocês não precisam ficar muito preocupados em qual curso fazer, né? Basta ser bom no que você faz, que você vai criar seus espaços. E uma outra fala que eu acho importantíssima, que a Alessandra colocou aqui, que eu acho que pode ser um fator de abaixar a ansiedade de todos vocês, que é aquela possibilidade, você entra no curso A e dentro da universidade você vai poder criar situações para passar por B, por C, por D e terminar lá no Z, né? Hoje o mundo está tão dinâmico, né, que nós não podemos pensar só em linha reta, porque o mundo não é mais assim, né? A gente tem esse modelo muito tradicional, vamos dizer assim, que foi imposto, e hoje o mundo não traz isso. Então, vocês precisam também pensar de forma bastante ampla. Eu acho que a Alessandra aqui pontuou assim, de forma muito tranquila, né, e muito esclarecedora sobre essa ideia de, né, que a gente consegue transitar aí por várias áreas e conseguir, né, fazer a associação entre o prazer, né, e a questão financeira também. Então, valeu, muito obrigado, Alessandra, e parabéns para vocês, alunos, aí, pela participação, pelas perguntas, achei muito bacana. Legal. Obrigada, pessoal, adorei também. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? A gente agradece. Obrigado. Beijo, pessoal. Obrigada, bom final de gente. semana. Tchau. Curtam Obrigado. bastante. Para vocês.